e um estádio que daria muita condição de ver uma Copa do Mundo e dar sequência ao futebol amazonense. Ou então que se construísse no outro espaço, né, Aderbal? Nós temos vários Eles espaços, né, dizem que é por causa da viabilidade, a viabilidade, a aproximação de bons hospitais, né, do aeroporto, né, e tudo isso. Então, tem a localização. Deveria seguir todos os cadernos de encargo da FIFA. Da FIFA. Tá? Então, interessante nós sabermos disso. Lana, então quer dizer que esse legado, né, tudo bem, o futebol, entendeu, é um esporte nacional, é massificado, a gente tem essa visão, nós somos apaixonados por futebol, né? Mas nós sabemos que não é só isso, nós já lidamos nesse métier, eu um pouco mais na academia, você mais na prática com essa molecada, entendeu? Nós somos sabedores que é importante, sim, é importante, mas as categorias de base, as escolinhas, isso também é de extrema importância nesse processo todo? Isso é um fator importante, você tocou num ponto que há uma preocupação constante minha, que é a formação de professores para que a base tenha um início com base. Sim. Porque o que nós estamos vendo no futebol é a base sendo trabalhada por pessoas leigas, que não levam essa garotada. Por exemplo, eu dou vários exemplos. Você monta uma escolinha de futebol, o professor chega lá, eu digo professor porque é o que montou a escolinha. Sim. Joga uma bola no meio campo e põe a meninada a correr atrás da bola. Às vezes eu vejo treinadores, eu vou evitar o nome professor, porque professor é quem tem uma licenciatura. Às vezes o treinador de uma escolinha, ele pega um garoto, põe dar 20 voltas, 15 voltas, num sol de 1h da tarde, Sim. de 1h30 da tarde. Ele não sabe o risco que ele está pondo naquela criança. A alimentação também. A alimentação que aquela criança às vezes não tem normalmente dentro de casa. O biotipo do atleta, né? Então, tudo isso está sendo trabalhado em grandes cidades, não é no Amazonas não, porque eu tenho viajado e tenho visto. O futebol, o pessoal acostumou que o futebol aqui é igual chuchu, ele nasce. Dá em qualquer lugar, né? Dá em qualquer lugar, eu acredito nisso. Sim. Mas se a gente tivesse uma base, igual está o UEA agora, formando professores, licenciados, sabendo o que vai fazer, eu acho que o futebol nosso cresce muito nesse aspecto. Não é o nosso futebol, o nosso esporte em geral. Sei. Principalmente o esporte coletivo, né? Lana, e ainda falando da situação das categorias de base, nós sabemos, como o próprio nome diz, é a base para que você tenha esse sustentáculo do futebol profissional, né? Isso nós observávamos, um brilhante trabalho que tu fizeste no São Raimundo, né? Eu, às vezes em que saía, eu trabalhei lá num polo lá próximo, tá? Não sei se é a Santo Antônio, lá da prefeitura. E às vezes quando eu saía mais cedo, eu parava e entrava ali no estádio da Colina e via você treinando, e a molecada mais cedo tinha a categoria de base e tal. Esse trabalho, nós verificamos isso outrora no futebol amazonense, né? E hoje, basicamente, eu quase que não vejo isso, tá? Além disso, né, eu queria bem que você me explicasse a grande quantidade do homossexualismo em categoria de base no futebol amazonense. É uma coisa, é um tabu, né, que muito pouca gente fala, às vezes não chega na imprensa. Nós tivemos um problema agora no Flamengo, né, com o diretor do Flamengo, sim, né, que foi até afastado da diretoria. Isso está virando uma coisa muito normal dentro do futebol, principalmente na base. E é outra preocupação, porque em todos os clubes que você vai, existe isso, principalmente aqueles que dirigem a base. É uma outra preocupação, não há aqui nenhuma coisa contra São opções, né? A opção da sexualidade do homem, mas... Eu acho que direciona o trabalho, né, Lana? Porque justamente, quando você está ali, você está no trabalho e tal, então quer queira ou não, tá, muitas das vezes você é direcionado, né? Então o aluno, eu já tive vários... Joguei futebol, joguei no Rio, na categoria de base, depois que estamos na faculdade, ainda joguei um ano no América, ainda já com o ano da faculdade, tá? Depois resolvi seguir a vida acadêmica, tá? Já tinha no meu tempo também, entendeu? Nosso tempo, você pela militância maior, no corpo a corpo com ele, já verifica isso também, né? Mas eu acho que influencia, entendeu? Eu acho que influencia sim. Influencia, e muito, sabe por quê? Porque tem alguns garotos que são arredios, né? Vocês que trabalham, professores que trabalham aí com 40, 50 alunos, sente que tem algum garoto que é arredio, que já é mais fechado, né?
Tem outros que já são mais abertos. E tem muito garoto que se fecha, né? O lado psicológico dele, quando ele vê uma situação dessa, ele se fecha, ele abandona, você entende? Aquele trabalho. O outro já toma algumas liberdades que não são coisas boas dentro do esporte, né? Começa a perder a disciplina. E o futebol, para mim, só tem uma coisa que funciona dentro do futebol. Aliás, duas. Primeiro é disciplina e segundo é trabalho. Sem isso não existe nenhum esporte, nem o coletivo, nem o individual, e nenhum. Eu sei, eu concordo com você plenamente. Não, nós temos ali um e-mail já do Candinho, lá do Careiro Castanho. Isso. Tá? O Candinho, que foi ex-atleta de você, que está também fazendo curso de educação física, tá mandando um grande abraço para você aí. Candinho, eu agradeço, lembro quem é. Me parece que nós tivemos até um contato quando eu estava na Arábia Saudita, ele mantinha um contato comigo. Ele trabalhou, parece que na base aqui do Nacional, sim, certo? Sim. É uma pessoa que há muito tempo milita, principalmente dentro do futebol. Espero que seja um bom professor. Sim, sim, tá se formando para isso, tá? Lana, durante nós estamos na 4ª semana do curso, basicamente um mês todo, tá? De disciplina, e na parte de organização nós verificamos, né, desde o primórdio do futebol no Brasil, tá, até os dias atuais, na parte da administração do futebol como um todo, essas mudanças que vieram ocorrendo, né, até na década de 50, quando o técnico ele era altamente autoritário e direcionava tudo, muitas das vezes. Nós temos vários exemplos, né, de que ele era o centralizador da situação, muitas das vezes ele era o médico, ele era o dentista, ele era o roupeiro, tá? Aquela situação, preparador físico, aquela situação centralizadora, né? Hoje em dia você trabalha com um grupo multidisciplinar, entendeu? Tem equipe médica, com fisioterapeuta, com preparador físico, com o médico, muitas das vezes ele é ortopedista, entendeu? Como foi que você verificou essa grande evolução dessas equipes multidisciplinares no futebol? Primeiro, aqui está o exemplo. Sim. Né? Você trouxe para a Amazônia, o EA trouxe para a Amazônia aquilo que realmente necessita. Porque o futebol ele necessita de gestores esportivos. Né? Ele necessita não é o futebol, o esporte em geral, de um médico dentro da área específica dele, que é o médico o ortopedista, né? Na parte esportiva. Sociólogo, psicólogo. Ele precisa do sociólogo, ele precisa do psicólogo, ele precisa do massoterapeuta, que antigamente era um massagista, né? Sim. Precisa de um preparador físico, chefe, 3 ou 4 auxiliares. Né? O chefe, quando eu digo, é o que projeta, que cobra o projeto. E no todo, no geral, essa modificação começou na parte, na Europa, né? Que os clubes começaram a crescer e o brasileiro começou a ver que realmente nós tínhamos os valores, mas não tínhamos organização. Então a coisa agora começou a fluir naturalmente e isso tem que acontecer porque o futebol hoje, o treinador ele tem que parar para pensar na parte técnica. O preparador físico na parte física, o médico na parte médica. E cada setor tendo a sua movimentação dentro de um contexto que todo mundo tenha uma unidade, porque o projeto parte dessa unidade. Eu fiz essa pergunta porque, pelo que eu entendi, tá, e pela minha vivência, eu faço minha atividade física todo dia, basicamente moro de atividade física, e eu sempre faço lá na UBA, na universidade, onde o FAST está tendo, a nossa co-irmã, onde o FAST está treinando.